E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental. Estamos aqui todas as semanas com um novo vídeo no podcast para te ajudar a construir a sua melhor versão, a pessoa que você deseja se tornar, a vida que você gostaria de construir, uma vida significativa que vale a pena ser vivida. E eu trago, para te ajudar nesse sentido, muitas ferramentas, conteúdos, técnicas, reflexões da psicologia de uma forma prática. Então vamos lá, hoje a gente tem um assunto bastante complexo para conversar, um assunto que eu não vejo sendo tão falado por aí, e eu quero tentar trazer da forma mais simples e também muito bem embasada, para que vocês saibam, né, que eu não tô tirando nada da minha cabeça. Eu não gosto, às vezes, de ouvir, a gente ouve algumas coisas, às vezes até interessantes na internet, a gente fala, da onde essa pessoa tirou isso, né? Será que é da cabeça dela? E tem muita gente falando sobre esse assunto de maneira rasa, superficial, e eu quero trazer para vocês uma perspectiva diferente. Hoje a gente vai falar sobre como você pode conseguir, na sua vida adulta, aquilo que te faltou na infância. Sim, é possível que você tenha tido uma história com muitas faltas, uma infância com muitas negligências, como um episódio que eu trouxe algumas semanas atrás, falando sobre sinais de que houve uma negligência emocional na infância. E realmente, negligência ela pode aparecer de diversas formas na nossa história, na nossa vida. Não é um abuso, um trauma necessariamente, mas são algumas necessidades que nos faltaram e que deixam marcas. E a gente precisa aprender como adultos o que a gente faz com isso. E existe um nome dentro da terapia, mais especificamente na terapia de esquemas, que é uma terapia mais moderna, desenvolvida por Jeffrey Young. É uma terapia que eu trago para meu discurso muitas vezes, e se você já leu o meu livro, você sabe lá, eu falo ainda mais sobre essa teoria. Inclusive, eu deixo a dica aqui do meu livro, Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Preste atenção, se você quer um exemplar, vai aí no link que tá na descrição desse episódio, você pode conseguir também na Amazon, só não deixa de garantir o seu exemplar. Ali eu falo um pouco também sobre a terapia de esquemas. Dentro da terapia de esquemas existe um pressuposto que se chama a reparentalização. A reparentalização é um dos objetivos da terapia de esquemas. A terapia de esquemas ela veio como uma opção, né? Um tratamento que engloba não só a terapia cognitivo-comportamental, mas ele traz também algumas teorias, como a teoria de Bowlby, que é a teoria do apego, traz algumas questões também da psicanálise, ele integra algumas técnicas e algumas teorias para dentro da terapia de esquemas, que é uma terapia muito interessante, que tem, assim, de uma forma bem simples, trabalha com a noção de que existem necessidades emocionais básicas que todos nós precisamos na infância para nos tornarmos adultos bem-sucedidos emocionalmente. E quando essas necessidades elas não são supridas por algum motivo, a gente vai ter alguns esquemas disfuncionais, algumas formas de se enxergar o mundo disfuncionais na vida adulta. E isso vai influenciar a forma como a gente vive a nossa vida, como a gente se comporta. E a cada necessidade que não é atendida, existem alguns esquemas e algumas crenças que se desenvolvem. Então, a reparentalização seria o processo de você obter na vida adulta aquilo que não conseguiu receber na infância. E você obtém isso através de um processo de reparentalização limitada que pode ser feita por alguém externo a você, ou seja, nos seus relacionamentos, ou pode ser feita por você mesmo, que nada mais é do que você conseguir suprir as suas necessidades emocionais através de outros relacionamentos que não sejam os dos seus pais. Até aqui, respira fundo, você ouviu o que eu falei, sei que é bastante informação, mas é possível sim. Já pensou se a gente tivesse fadado a nossa infância, a nossa história, aos nossos pais terem ou não suprido as nossas necessidades emocionais? Seria, no mínimo, muito injusto, porque nós não escolhemos, nós não tivemos ali, não tivemos opção de que pais nós escolheríamos para serem nossos pais. A criança, gente, ele é uma criatura, né, extraordinária, assim, é extremamente vulnerável, extremamente dependente. O ser humano é o único mamífero, né, o único animal que
leva aproximadamente 20 anos para ser considerado um adulto que deveria ser plenamente independente e o menos vulnerável possível. E ainda assim somos bastante vulneráveis. Ou seja, o ser humano ele é criança e é dependente, é vulnerável durante muito tempo. E não consegue sobreviver se não tiver um adulto que é ou mais forte ou mais sábio, que está ali para prover as necessidades, sejam físicas ou emocionais. Então a gente não sobrevive se não teve alguém que nos deu alimento, que nos deu segurança, que nos deu algum tipo de proteção física, né, e que proveu ali as nossas necessidades físicas. E nós não conseguimos sobreviver emocionalmente. Na verdade, a gente até consegue sobreviver, mas a gente não consegue prosperar, não consegue ser o nosso maior potencial se nós não temos nossas necessidades emocionais bem supridas, tá? Então, isso aqui é muito interessante da gente entender. E aí, uma coisa interessante, dentro da terapia de esquemas, ele traz uma perspectiva que é bem interessante, que é, quando as nossas necessidades não são supridas na infância, existem alguns modos criança que se manifestam na nossa vida adulta. Você já deve ter ouvido falar dessa metáfora, né, da criança interior, da sua criança ferida. É muito comum a gente ouvir isso. Na internet tem muitos conteúdos sobre isso, muitos coaches, terapeutas holísticos, pessoas, às vezes, que nem são da psicologia, falam muito sobre isso. E aí até se cria assim, um preconceito da parte dos psicólogos que são mais científicos, mas de fato a terapia esquema traz isso de uma forma muito bacana e eles trazem que existem 3 formas dessa criança ferida se manifestar na vida adulta e eles chamam isso de modos. Modos em que a gente se comporta na vida adulta. Sabe quando você vê uma pessoa, um adulto, e você fala assim, nossa, essa pessoa tá se comportando como uma criança. Ou então você fala assim, nossa, isso é a criança interior dessa pessoa, essa criança ferida dela tá gritando ali. Então, quais são esses 3 modos? Muito interessante, tá? Um deles é a criança vulnerável. Então, a criança vulnerável é esse modo que aparece, tá? Quando você teve ali, as suas necessidades não foram atendidas, você não foi amado, não foi validado o suficiente, foi magoado, foi machucado de alguma forma, e existe essa sua criança que seria, a criança vulnerável seria a criança ferida mesmo, que tem essa ferida, essas dores, esse senso de não ser amado, de não ser digno, de não, né, de não ter valor, e aparece na vida adulta em alguns momentos em que novamente aquelas mesmas histórias da infância se repetem ou parecem se repetir. Mas também tem um modo criança zangada, que é aquela criança, gente, existem crianças que quando elas não têm as necessidades delas supridas na infância, de amor, de atenção, ela não necessariamente fica triste, vulnerável, ela pode querer mostrar a sua frustração através de ira, de braveza, de birras. Então pode ser que isso se manifestar num adulto que repentinamente, quando não se sente amado, quando se sente excluído, rejeitado, ao invés de ficar frágil, fica bravo, joga as coisas, quebra as coisas, que é muito típico de uma criança. Grita, chora descontroladamente, esbraveja. Então é o modo criança zangada. E a terapia esquemas traz também o modo da criança impulsiva, que é então aquela criança aquele adulto que sai fazendo coisas de impulsividade, falando coisas que não devia, que não consegue controlar os próprios impulsos, vai lá e faz só o que dá na telha, o que quer, sem pensar nas consequências. Esse seria um outro modo de criança que pode se demonstrar nas nossas ações na vida adulta. Então trouxe aqui alguns desses conceitos para vocês entenderem um pouco melhor, mas eu quero poder trazer para vocês também quais são essas necessidades básicas que eu já falei em vários outros episódios. Se você está me ouvindo no Spotify, se você procurar aí, já tem outros episódios sobre isso. No YouTube ainda não trouxe muita coisa sobre, mas então vamos introduzir esse assunto aqui. Quais são, então, essas 6 necessidades que todos nós precisávamos na infância? Então, ó, se prepara, pega caneta, papel. Eu vou falar rapidamente, porque o objetivo desse vídeo não é aprofundar nessas necessidades, tá?
A primeira delas é segurança e conexão. Todos nós precisávamos nos sentir seguros, conectados com os adultos, né, e com as pessoas ao nosso redor. Isso traz esse senso de confiança, de tranquilidade, de pertencimento, muito importantes para um indivíduo que vai crescer, então, e se tornar um ser humano seguro emocionalmente. Segundo, a necessidade, autonomia e competência. Então, ser reforçado em suas capacidades, em sua competência, ser elogiado e tudo mais. Isso é muito importante, ele sentir-se independente, capaz de realizar as tarefas por si mesmo. Então, não ser super protegido, né? Terceira necessidade, autoestima e aceitação. A necessidade de se sentir valorizado, aceito pelos outros. Isso é muito importante também. Quarta necessidade, liberdade para expressar as necessidades e emoções. Então, uma criança precisa conseguir poder expressar seus sentimentos e necessidades de maneira livre, autêntica, mesmo que muitas vezes seja desagradável para os adultos e para os pais. Crianças que são constantemente reprimidas nas suas emoções podem se tornar adultos que têm dificuldade de expressar também suas necessidades e emoções. Quinto, espontaneidade e brincadeira. É necessidade de ter momentos de diversão, de lazer, de alegria, de criatividade, não ter que sempre fazer coisas com responsabilidade, cumprir obrigações, mas ter momentos para a criança simplesmente ser. Isso está cada vez mais difícil hoje em dia, né? Isso pode criar adultos muito rígidos, que não sabem relaxar, não sabem aproveitar a vida. E o sexto são os limites realistas e o autocontrole. Então, necessidade da criança de ter limites claros, apropriados para a idade, de aprender sobre autocontrole, sobre disciplina, né? Então, crianças que não têm essa necessidade podem crescer de forma muito solta, não conseguindo serem adultos depois funcionais, que têm disciplina, que cumprem horários, que tomam decisões. Então, olha quanta coisa, gente. E assim, os nossos pais, eles também tinham as suas necessidades que não foram atendidas. Muitas vezes eles não sabiam mesmo como fazer, né? A gente, idealmente, assim, os pais, eles deveriam ser pessoas que têm as suas necessidades atendidas, que fazem isso, fazem o melhor pelos seus filhos, fazem com que eles se sintam vistos, ouvidos, valorizados como indivíduos únicos, mas a realidade é bem diferente. O nível de consciência dos nossos pais provavelmente era muito baixo. Muitas vezes a gente tem pais inconscientes repetindo padrões daquilo que foi feito com eles, que também feriu eles, mas que eles reproduzem por não terem essa consciência. Então, eles acabam operando a partir de um lugar de ferida e vão ferindo também a seguir. A gente só consegue dar para os outros aquilo que a gente tem. Então, não é um lugar de culpar os nossos pais, mas é nesse lugar da gente conseguir buscar hoje na vida adulta não reproduzir e não continuar esse padrão. E muitas vezes nós temos, assim, a gente fica assim com o pé atrás ao falar da infância. Ah, não, minha infância já passou. Não adianta olhar pra lá. Não, meus pais foram ótimos, tá bom, deram o melhor que podiam. Não quero voltar, não quero falar disso. Isso também é uma barreira. Isso também é, às vezes, uma defesa. E também um outro extremo de só ficar se lamuriando por tudo que passou e chorando e culpando as pessoas também não é um lugar de maturidade. A gente precisa encontrar um equilíbrio saudável nisso. Então, assim, até a vida adulta, a gente ainda tem necessidades emocionais. Essas necessidades todas que eu falei aqui, gente, são necessidades ainda que nós adultos temos. Só que, quando a gente é criança, a gente não consegue suprir pela gente mesmo. A gente precisa que um adulto mais forte, mais sábio, faça isso pela gente. Na vida adulta, você consegue, a partir das suas relações, ou a partir da relação com você mesmo, suprir essas necessidades. E olha que interessante, na terapia é uma relação, é um espaço também onde é possível você obter um pouco daquilo que te faltou. Inclusive na terapia de esquema você trabalha muito com isso, com o terapeuta nesse papel de ajudar o paciente ali a desenvolver melhor essas faltas. E o terapeuta vai estar nesse lugar de prover muitas vezes afirmação, aceitação, um diálogo acolhedor. Então é muito interessante isso. A gente precisa assumir a responsabilidade por, agora na vida adulta, suprir essas necessidades que faltaram. E aí uma coisa interessante que eu quero te falar.
Dessas necessidades que eu te falei, gente, tem um teste muito bacana que você pode fazer para descobrir melhor quais necessidades emocionais ficaram em mais desfalque aí na tua infância, porque às vezes você não tem muita memória, você não sabe exatamente como mapear isso, então eu quero te fornecer esse teste gratuito para você fazer e conseguir entender quais são as necessidades emocionais que mais faltaram para você e as consequências disso na sua vida adulta hoje. Se você quer ter acesso a esse teste, você vai lá no meu Instagram, @alanaanijar, e você vai mandar no meu direct a palavra infância, tá? Infância, manda só a palavra infância e eu vou te encaminhar o link para você fazer esse teste, que eu acho que vai te ajudar muito nesse processo, tá? E aí, algumas coisas interessantes da gente pensar, tá? Pode ser que algum de vocês, por exemplo, né, nunca se sentiu seguro com seus pais brigavam constantemente, e agora na vida adulta, você tem dificuldade em confiar nos seus parceiros, você tem medo de ser abandonada. Isso te leva para comportamentos de controle excessivo, de apego excessivo. Ou talvez você cresceu ouvindo muitas críticas, um ambiente onde sempre tudo que você fazia estava errado, era um ambiente muito rígido, os pais muito severos, e você cresceu sendo uma pessoa também que se cobra muito, muito severa, não se permite relaxar, porque na sua casa também não era visto como bom você ficar descansando, você ficar relaxando. Eu mesma cresci num ambiente em que eu lembro, assim, que de dia não podia, tá? Era uma regra que tinha na minha casa. De dia não podia fechar as cortinas, deixar escuro, por exemplo, pra ver um filme. De dia não pode. De dia não pode deitar no sofá. Então, assim, se está de dia, você tem que estar ativo fazendo alguma coisa. Você não pode estar relaxando, descansando. Isso é coisa de preguiçoso. Por um lado, isso é bom, né? Quando a gente tá falando de um dia de semana e tal, mas isso é muito ruim se você tá num fim de semana, nas férias, e você não se permite descansar, porque você acha que você não pode deitar no sofá, não pode relaxar. E muitas vezes eu lutei com isso, e eu demorei pra descobrir que tinha a ver com a forma como eu tinha sido ensinada na minha casa. Então, muitas das lutas internas, dos dilemas que você tem, das dificuldades que você tem hoje, tem a ver com coisas que foram ensinadas ali na sua infância, tá? Então, gente, eu quero trazer pra vocês aqui um pouquinho, eu pensei como que eu poderia resumir e trazer alguma dica prática. Eu queria trazer 4 As para fortalecer o seu adulto saudável. Então, a terapia de esquemas trabalha muito com essa dualidade de que nós temos, todos nós, o potencial para sermos adultos saudáveis. Para isso, a gente precisa aprender a lidar com as nossas faltas, conhecer a nossa história, conhecer os nossos esquemas, aprender a buscar suprir as nossas necessidades, para que a gente não esteja na vida adulta operando como uma criança ferida, vulnerável, zangada e tudo mais. Então, a gente precisa fortalecer o adulto saudável. Inclusive, se vocês gostarem desse episódio, eu tenho uma aqui na manga para gravar sobre os 8 pilares do adulto saudável. Tá fantástico esse conteúdo de um livro recente que eu acabei de ler. Então eu quero trazer isso no episódio pra vocês. Então me conta aí nos comentários se você gostou, se você quer ouvir mais sobre esse assunto, porque aí eu posso trazer pra vocês. Mas hoje eu vou trazer aqui 4 As pra fortalecer o seu adulto saudável. Lembrando que essa palavra, a reparentalização, ela é você se tornar, você conseguir suprir pra você mesmo as necessidades que te faltaram. E aí eu vou te trazer 4 As para você fortalecer essa sua voz interior, que seria a voz que você precisaria ter ouvido do seu pai, da sua mãe, mas que você não ouviu. Eu vou falar até uma coisa bem pessoal para vocês. Eu tive, assim, minha infância, tive muitas coisas boas, né? Mas, e é engraçado que a gente precisa justificar isso, né? Para poder falar o outro lado. Mas eu percebi depois da vida adulta que eu tive um ambiente bastante rígido em muitas coisas, e isso me deixava, né, uma pessoa rígida, autocrítica, eu me cobrava muito. E uma das coisas que eu fui percebendo era que eu sempre tinha uma narrativa muito autocrítica, sempre me cobrava muito dentro da minha cabeça. E eu lembro que quando eu casei com meu marido, eu esperava que ele tivesse certas reações que a minha mãe tinha, por exemplo, de ficar estressada e brigar comigo porque eu errei, porque eu esqueci uma coisa, porque eu quebrei uma coisa, que eram padrões meus na infância e depois até maior.
E eu lembro quando ele as primeiras vezes, assim, que eu pisei na bola, esqueci alguma coisa, cometi algum erro. Eu esperava que ele reagisse de uma forma e ele reagiu de outra completamente diferente. Reagiu com acolhimento, com paciência, falando, nossa, amor, calma, não, tá tudo bem e tal. Aquilo foi uma cura pro meu coração. E aconteceu diversas vezes. E ele ali foi uma espécie de reparentalização pra mim. Porque como ele era agora a pessoa que eu mais convivia, que estava dentro da minha casa, a pessoa que eu mais tinha intimidade, e ele estava sendo essa voz de acolhimento, de tranquilidade. Não que ele nunca... Não é passar a mão da cabeça, não que ele nunca falasse alguma coisa e tal, mas assim... No lugar de ter aquela narrativa já conhecida por mim, de bronca, de briga, de culpa, ele veio para um lugar de acolhimento, de tranquilidade. E aquilo foi me aliviando daquela autocobrança, daquela forma. Aos poucos, eu comecei a falar comigo mesma daquela forma. E isso mudou tudo. Mudou a forma de eu me relacionar com os meus erros, com a minha vida. E me tornou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais calma. Então, começou a partir dele... E depois aquilo se tornou uma prática minha comigo mesma. É muito interessante. Então, você talvez não tenha alguém na sua vida hoje que possa te ajudar nisso, mas você precisa começar de algum lugar. E eu recomendo que você comece por esses 4 As que eu vou trazer aqui. O primeiro deles é fortalecer, então, essa narrativa, essa forma de conversar com você mesma através da aceitação. A aceitação é você se aceitar primeiro, é você falar coisas que busquem trazer pra você aquele senso de aceitação que talvez você não teve na sua infância. Quando você tá se sentindo estranha, inadequada, que você não se encaixa, que você não tá fazendo as coisas certas, você mesma ser essa voz pra você, te falar, tá tudo bem, você tá fazendo o seu melhor, você é aceita, você é amada da forma como você é. E você ter uma conversa e um diálogo de aceitação com você mesma. O segundo A é o A de autocuidado. Então, cuidar de você mesma é um ato de reparentalização. É um ato de dar para si aquilo que te falta, as suas necessidades, estar atento às suas necessidades. Hoje que eu tenho um filhinho, né? Tenho 2, na verdade, mas eu sou muito atenta às necessidades dos meus 2 filhos. E eu tô ali percebendo se eles estão com fome, se eles estão com sede, se eles estão com sono. E eu me antecipo às necessidades deles para que eles estejam bem. Porque uma criança com as suas necessidades bem supridas é uma criança que tá bem, que tá de bem, um bom humor, que funciona bem. Uma criança que tá com as suas necessidades não supridas, tá com sono, com fome, com qualquer uma dessas coisas, ela vai se comportar mal. E isso equivale tanto para as necessidades emocionais quanto físicas, porque também eu percebo as necessidades, às vezes eu vejo meu filhinho maior, ele tá precisando de mais tempo comigo, ele tá com saudade de mim, eu preciso dar uma atenção, por isso que ele tá fazendo assim, ele tá querendo chamar minha atenção, ele passou muito tempo fora, eu passei muito tempo trabalhando hoje, então eu percebo, porque eu sou uma mãe atenta, eu percebo as necessidades e eu busco dar o que ele precisa, porque eu amo ele, porque eu quero ver ele bem. Talvez a gente não teve alguém tão atento, com esse olhar tão atento, e que sabia, que tinha essa sensibilidade, porque a teoria do apego de Bowlby, inclusive, ele mostra muito isso. A sensibilidade da mãe em relação ao bebê é o que dá esse match, sabe? Quando você vê uma mãe e um bebê, e a mãe tá interagindo com o bebezinho, você vê o brilho nos olhos, você vê o jeito que ela fala, oi, meu filhinho, que lindo, eu te amo. Ela enche ele de beijo, você vê os olhares cruzando, os olhos brilhando dos dois, tem sintonia, tem amor, tem apego, tem pertencimento, maravilhoso. Essa mãe não precisa ser perfeita, mas ela, se ela tem essa sintonia fina com o seu filho, esse filho tem muito mais chances de se tornar um adulto com as suas necessidades emocionais supridas, uma criança, um adolescente, assim por diante. Agora, nem toda mãe, nem todo pai tinha essa possibilidade, essa capacidade. Daí aí a gente volta para aquilo de muitas vezes eles não terem recebido, eles não saberem como dar. Eu já atendi uma paciente que me falava assim, olha, minha mãe, ela falava assim, eu pode ficar aqui perto de mim no sofá, mas não me toca não. Fica aqui do lado. Não gosto de abraço, não gosto de beijo. O que isso faz para uma criança? Como que essa criança cresce pensando sobre ela mesma? Eu não sou aceito, eu não sou amado, eu não sou digno nem do afeto da minha mãe, quem dirá dos outros. Então, é tudo muito complexo. Eu tô te dando alguns exemplos para que você entenda que talvez você precise buscar ajuda.
Talvez você vai precisar de terapia mesmo, para trabalhar mais profundo faltas significativas que você teve na sua história. Então, o autocuidado é essa chave que precisa virar de você com você mesmo e de olhar aí, o que eu tô precisando? Eu não tô me comportando bem ou funcionando bem, eu tô muito mal-humorada, tô estressada, eu tô isso e aquilo, talvez porque as minhas necessidades não estão atendidas, físicas ou emocionais. Então, o autocuidado é dar para si aquilo que você precisa, e para isso você precisa ter um olhar atento e sensível com você mesmo. Olha como isso é forte e muito importante. Porque se nunca ninguém teve esse olhar atento com você, talvez você também tá super desconectado de você mesmo. Fala, nem sei. Tô só levando, tô só indo. Isso é perigoso, tá? Então, aceitação, autocuidado, autocompaixão. Então, ter essa voz de autocompaixão, de compreensão, um pouco daquilo que eu falei em relação à voz que o meu marido teve sobre mim. Você ter com você mesma. Vamos lá, a gente consegue, isso foi um erro, mas você tá numa semana mais puxada, você tá cansada, mas você não é assim. Você consegue fazer melhor do que isso, mas vamos descansar, vamos dormir mais cedo hoje. Essa voz de autocompaixão. E o quarto A é o A de afastar, de colocar limites. Então vai ter momentos em que você vai precisar como ser essa voz para você mesmo, assim, de dizer não para algumas coisas, de afastar algumas pessoas, de ter esse cuidado especial com você mesma, que talvez as pessoas não tiveram com você enquanto você crescia. Então, esse adulto saudável, ele busca se aceitar, busca se cuidar, busca ter autocompaixão e busca estabelecer limites saudáveis, afastando pessoas, lugares, tarefas que talvez não façam sentido para esse momento. Então, esse foi o nosso vídeo, nosso conteúdo sobre reparentalização, sobre como conseguir na vida adulta aquilo que te faltou na infância. Assunto que daria pra gente falar muito mais, mas eu vou, pra não ficar tão extenso, parar por aqui hoje. Se você quer ter acesso ao teste, manda a palavra infância no meu direct lá no Instagram, @alananijar, já aproveita pra me seguir. E eu ia falar mais uma coisa aqui hoje, que se você, tá, presta atenção aqui, se você precisa de ajuda em relação a isso que eu te falei, se as suas feridas são profundas, se a sua criança interior tá gritando, sua criança vulnerável, zangada, seja o que for, você precisa de ajuda. Eu tenho uma clínica onde eu tenho uma equipe de psicólogas treinada para te ajudar nessa jornada. Não hesite em buscar ajuda. Se você pode fazer isso, faça isso por você mesma, dê esse passo hoje para fortalecer a sua adulta saudável. Só ir no link da descrição desse episódio, preencher suas informações, marcar sua sessão e começar essa jornada. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir, deixe a sua avaliação no meu podcast, se você está no Spotify, se você está no YouTube, curte, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.